Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan, sejam bem-vindos ao Capial, um podcast que também é jornal aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. O Capial versão podcast você pode ver e ouvir no YouTube da TV Metropolitana todo sábado às 10 da manhã. Todo sábado às 10 da manhã temos novos episódios aqui com entrevistas com os artistas, os cartunistas que participam do Jornal de Humor Impresso Capial. O Jornal de Humor Impresso Capial é um encarte mensal do jornal impresso também, a Tribuna Piracicabana, um jornal tradicionalíssimo aqui da Noiva da Colina, da terrinha que é dita a capital do humor mundial, dita por muitos como a capital do humor mundial, nomeada por muitos, né? E essa semana aqui temos mais um criador, mais um artista que participa do Jornal Capial e agora vai falar da sua vida e obra aqui para os nossos espectadores da TV Metropolitana de Piracicaba. O cara que a gente vai conversar agora é um cara que é um grande contador de histórias e ele gosta de compartilhar essas histórias e contá-las junto com os amigos. E assim ele faz mais amigos, a vida toda. Gosta de conversar, gosta de contar histórias, algumas reais, outras inventadas, mas todas sempre muito interessantes. Vamos conversar aqui no Capial, o podcast que também é jornal, com o Fernando Vítulo. Seja bem-vindo, Fernando. Ô, Érico, obrigado, viu? Me sinto até importante, assim, né, de participar de tanta coisa legal. Tô aqui com o exemplar aqui do meu jornal Capial, né? E também tem as tirinhas aqui que nós desenvolvemos juntos aqui, né? Ó, tem Isso aqui as aí. duas do Silvio Santos, quando o Silvio Santos, infelizmente, veio a falecer no ano passado, né? E a gente, de uma maneira singela aí, fez essa homenagem a esse grande comunicador que foi o Silvio Santos, grande empresário, empreendedor, nossa, um cara sensacional. Como tantas outras também a gente fez, né, Érico? Como o do Washington Oliveto, que foi também uma homenagem muito bacana. Então é uma honra poder participar aqui e fiquei contente que aí na mesa onde você tá escrito Rádio Metropolitana e também viu o exemplar do meu livro, A Reinvenção do Rádio do AM ao Podcast, que acabou de sair agora pela editora Senac. Então estou muito feliz por essas duas coisas que estão aí na mesa. Mais que uma propaganda gratuita, é uma consideração aí pelo convidado da vez, né? Agora vamos começar a fazer essa divulgação nada discreta aí embaixo do nosso telão aqui dos nossos estúdios da TV Metropolitana de Piracicaba, né? Você falou Muito já bom. da nossa parceria no Jornal Capial, Fernando, mas eu, sem querer colocar, como se dizia antigamente, o carro na frente dos bois, vamos começar aí do início que eu fiz, falando da sua facilidade para comunicação e para contar histórias, né? Aí você me disse uma vez em conversas aí fora do ar, né, que você é um cara que sempre, desde molequinho, teve facilidade para se comunicar e gostava de se comunicar, de conversar com gente mais velha. Eu imagino que você deva ter ouvido muito a frase, quando você era criança, dos mais velhos: nossa, como esse menino conversa bem, ele conversa que nem um adulto. Você é adulto e continua conversando com todo mundo, não meio mundo, mas todo mundo. Como é que surgiu aí quando você percebeu, você já saiu falando? Como é que foi? Então, para mim isso foi uma coisa sempre muito natural, né? Isso que é interessante. Então, eu ia perto de casa, tinha a lanchonete, da casa da minha avó, tinha a lanchonete da Dona Odete, né? E a Dona Odete, ela era uma senhora oriental, e eu chegava lá para comer um salgado, tomar um suco de abacaxi com leite condensado, que eu gostava, né? Oh. E aí chegava lá, e a Dona Odete às vezes estava lá, e eu falava: ô, Dona Odete, tudo bem com a senhora? Como é que você tá? E tal. E aí ela uma vez falou para meus pais: nossa, ele vem aqui e ele conversa com a gente, e ele fala, e uma coisa que nenhuma criança faz, né? E eu sempre tive essa espontaneidade e essa facilidade de falar com todo mundo e transitar muito bem entre as pessoas de qualquer faixa etária e qualquer idade. E hoje também eu tenho muito isso. Talvez eu tenha hoje mais um pouco de dificuldade
de falar com crianças, diretamente, conversar com as crianças, mas com pré-adolescentes e adolescentes, para mim já é bem fácil. Que interessante, muita gente não gosta de adolescente, né? Fala assim, não, eles são os aborrecentes, né? Puta fase chata. E eu já, por exemplo, não tenho esse tipo de percepção, né? Eu dei aula para adolescentes e para adolescentes durante 4 anos, né? E eu gosto muito de me enturmar com essa galera. E o legal disso, de você transitar entre todas as idades, é você ter um contexto do que está acontecendo no mundo, das coisas, e não ficar alienado numa bolha, né? Então, eu tenho um grupo que eu jogo online, que é um grupo de... Hoje eles são, já estão na faculdade, né? Mas eu comecei jogando com eles durante o período de lockdown, que a gente ficou travado aí, né? Eles tinham 12 para 13 anos, né? E hoje eles já estão fazendo faculdade. E por que isso é legal? Porque eles vão trazendo, você viu o aplicativo novo, você viu tal tecnologia, você viu isso, você viu aquilo. Então, às vezes, eles estão antenados numas novidades que, às vezes, eu não estou, até por causa do perfil da idade. E falar com o pessoal mais velho me traz muita experiência do pessoal mais velho, que muitas vezes os mais jovens não querem saber, né? Porque muitas vezes os jovens estão assim, não, eu já sei tudo, esses caras mais velhos não sabem nada, né? As coisas velhas ficaram para trás, agora a gente tem que pensar nas coisas novas. E eu não vejo muito bem por esse lado, porque muitas vezes o jovem também está achando que está inventando a roda. Né? E na verdade ele só está fazendo a mesma coisa que já foi feita lá atrás por alguém muito mais experiente, né? Então eu gosto, isso para mim me traz muito conhecimento, muita informação e de uma certa maneira me mantém atualizado. E é bom porque eu também balizo a linguagem que eu vou usar em cada lugar, em cada ambiente que eu tô, né? Eu acho interessante, e eu vou falar essa palavra muitas vezes, né? Eu percebi que é um cacoete aí, que você que é um bom comunicador, você pode me dar uns puxões de orelha também. Mas o seguinte, Fernando, eu acho que eu acho legal da sua parte é que você começou criança conversando com gente mais velha. Aí inverteu, né? Você mais velha conversando com gente mais nova, né? Isso é uma coisa... Eu acho que tudo o que puxa essa atitude sua é a curiosidade, né? Se você quer ouvir o que os mais velhos dizem e você também não despreza os mais novos também por causa dessa arrogância que muita gente mais velha passa a ter, porque acha que virou adulto, começa a pagar boleto, acha que sabe tudo, né? E não é bem assim. Então, assim, a curiosidade é muito forte em você, né? Cara, é verdade, é isso mesmo. Eu acho que curiosidade é uma palavra que traduz bem, e é o interesse. Interesse no sentido de ser um interessado e não um interesseiro, né? Isso. E eu já ouvi muita gente, inclusive de pessoas que vêm no programa, ou de pessoas que às vezes eu converso, de que, nossa, Fernando, você escuta. E quando fala você escuta, não quer dizer que eu tenho a habilidade de ouvir, mas é que eu estou prestando atenção naquilo que as pessoas estão falando. E eu acho que essa característica a gente tem perdido ao longo do tempo. Então, coisas assim incríveis. Então, hoje as pessoas não leem mais. Né? Você faz um post, por exemplo, coisa simples, vou falar. Você faz um post falando de um evento. E no post do evento você tem lá data, horário, local, se é pago, se é grátis. Né? E é incrível porque os comentários vêm aonde que dia que horário que quanto custa para entrar, e sendo que já tem todas essas informações no post, então as pessoas elas estão... eu não sei se o cérebro das pessoas está fritando, né? Que tem essa expressão aí que o pessoal está usando muito nos dias atuais, mas as pessoas não estão prestando atenção mesmo, né? Em coisas básicas, assim, que você fala uma coisa, a pessoa não ouve. Então, isso vem, eu acho que de uma curiosidade para entender, saber, conhecer a história daquela pessoa, porque tudo isso traz muito conhecimento. Meu avô falava uma coisa assim, né? Fernando, você tem várias maneiras de aprender. Uma delas, você pode aprender com a experiência das outras pessoas. Então, você não precisa necessariamente passar o sufoco que uma pessoa passou para aprender.
Você pode aprender pelo sufoco que alguma outra pessoa passou e ela está compartilhando aquilo com você. E aí, a partir daquela experiência, você já sabe, opa, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui. Então, talvez, até por influência do meu avô, isso tenha ficado na minha cabeça e na minha memória, e eu aplico desse jeito, né? De querer conversar com as outras pessoas, entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E eu vejo um problema geracional, que na verdade sempre existiu, mas hoje talvez muito mais, que é a questão dos mais velhos não querendo muito saber do pessoal mais novo e o mais novo não querendo muito saber do pessoal mais velho. E eu não tenho essa questão. Eu acho que a gente tem que transitar bem nos dois lugares, justamente para a gente não ficar velho, e velho no sentido não de velho de idade, porque isso é inevitável, né? A gente só tem um jeito de não ficar velho morrendo antes. Como eu não quero morrer antes, eu quero ficar bem velho de idade, mas velho de alma, velho de espírito, velho na mente, né? O cara chato, né? Então eu acho que a gente conversar com pessoas mais jovens me traz um pouco dessa jovialidade, vamos dizer assim. Legal. E é interessante, sempre vai ser interessante, enfim. Ó o cacuete de novo. Mas, enfim, você tá falando de conversar com pessoas mais novas, né? Só que você começou o seu podcast, o seu programa na internet, com um sábio chamado Heródoto Barbeiro, né? E eu acho muito legal. É algo que diz muito da sua personalidade. É muito emblemático, assim, muito significativo. Você ter começado o seu programa do zero praticamente. O seu estudo nem estava montado, nem estava bonito que nem está agora, né? Que a gente tá vendo. Tava em obras praticamente. Eu, Heródoto Barbeiro, de coração aberto, de mente aberta, ele aceitou participar de um programa, de um podcast que estava começando, que ele seria o primeiro. Em geral, e a gente já tem, nós dois, né, já temos alguma experiência com podcasts, né? Geralmente a gente começa quase implorando, assim, para as pessoas participarem, porque ninguém quer participar de algo que está começando. Muita gente aceita participar do podcast, do programa da gente, depois de alguns meses, tipo, mais pra frente você me chama, mais pra frente eu vou estar disponível. Tipo, vamos ver se esse programa vai existir daqui 6 meses. Né? Então é muito isso. E o Heródoto é um cara aberto ao novo, né? Como é que foi essa... que frutificou uma parceria até nos livros que vocês fizeram depois, né? A partir desse primeiro contato no podcast. Como ter feito esse primeiro contato com uma pessoa da mídia que aparentemente seria inacessível? Olha, primeiro eu fiquei muito surpreso dele ter aceitado o meu convite quando eu falei com ele. Até o momento dele chegar aqui, eu achei que ele ia furar de última hora, porque isso acontece bastante. E o mais legal é que muitas das pessoas que sentam aqui acabam virando amigos. Como é o caso com você, por exemplo, que eu posso citar aqui. E por que isso acontece? Pelo que eu já falei aqui, eu sou interessado e não interesseiro. Então, quando eu chamo alguém aqui para vir no programa, eu chamo no intuito de como eu posso ajudar essa pessoa, como eu posso ser útil para essa pessoa, como que o meu programa pode ser útil para essa pessoa, para o convidado que está vindo aqui, como também para a minha audiência. E o que eu vejo acontecendo muito é as pessoas fazendo convites para as pessoas do tipo, deixa eu ver como esse cara pode me ajudar. Né? Então é um interessado e não um interesseiro. É um interesseiro e não interessado, né? Eu acho que a gente tem essa grande questão, como eu já fui para alguns programas e as pessoas elas eram interesseiras, elas queriam alguma coisa que eu podia dar para elas. E as pessoas nem me conheciam. E conforme o tempo vai passando, você vai pegando essa malícia, né, de entender quem que está com você por causa que está querendo agregar alguma coisa junto com você, ou se ela está só com um interesse ali pontual em alguma coisa que você pode dar naquele momento. Então, assim, primeiro eu sou grato a todo mundo que vem aqui no meu programa.
independente do tipo de exposição que essa pessoa tem. Como você sabe, Érico, eu não fico atrás das pessoas porque elas têm X mil seguidores ou porque elas têm exposição tal, exposição Y. Mas eu trago as pessoas aqui porque eu entendo que elas têm alguma coisa para contar e para compartilhar que, primeiro, vai ser útil para mim e vai ser útil para as pessoas que estão acompanhando e assistindo. Eu vou dar casos recentes aqui, tá? Eu trouxe aqui, algumas semanas atrás, o Wagner Matroni. Wagner Matroni foi um grande diretor de televisão. Entre as emissoras que ele trabalhou, foi a TV Cultura. E ele teve experiência de trabalhar na NHK do Japão e também montar uma emissora nos Estados Unidos. E assim, ele não é famoso, entendeu? Então, se eu falar Wagner Matroni na rua, ninguém sabe quem é. Se eu falar no meio, as pessoas sabem. Mas se eu falar Neymar na rua, todo mundo sabe quem é. Muito diferente de Wagner Matroni. Então, eu vejo que as pessoas estão muito interessadas em querer, vou trazer o Neymar aqui porque o Neymar vai me trazer muita exposição, e não necessariamente por causa da história que ele tem para contar. E eu tô falando isso, eu não tô menosprezando o Neymar ou falando que ele não tem nada para contar. Na verdade, eu tô trazendo o caso porque todo mundo conhece o Neymar, então fica mais fácil para a gente ilustrar aqui, né? E conforme o canal foi crescendo, isso nunca mudou em mim. Eu continuo trazendo pessoas que são conhecidas do grande público, mas porque elas têm alguma coisa que eu acho que é muito bacana para contar, como também pessoas que não são conhecidas pelo grande público. Outro caso que eu trouxe aqui, que é um programa que ainda vai sair, eu trouxe um russo da Rússia mesmo, que montou uma cafeteria aqui no bairro. Eu fui tomar café lá, gostei da cafeteria, a esposa deles faz os doces, e eu trouxe ele um pouquinho aqui para conversar e bater um papo. Ele não é famoso, nem na Rússia e nem no Brasil. Mas eu falei, poxa, isso vai dar um bate-papo legal. E realmente deu. Né? Então eu acho que primeiro a gente tem que ser interessado e não interesseiro. E todo mundo que participa aqui do meu programa, eu sou muito grato a essas pessoas, e eu acho que agradecer nunca é demais. E claro que nem todas as pessoas a gente fica muito amigas ou muito próximos, mas algumas pessoas sim, que é o caso do Heroto Barbeiro, que isso desdobrou em outras parcerias, como os livros, né, que eu lancei com ele. Então, o primeiro livro, 100 anos de rádio no Brasil, depois o segundo livro, Manual do New Rádio, e esse terceiro que está aqui, que é a reinvenção do rádio, do AM ao podcast. E tem curso, e tem media training que a gente já fez junto, e tem palestra, e tem um monte de coisa bacana que a gente fez, como o Flávio de Souza também, que ficou meu amigo, e isso desdobrou no livro que vocês estão vendo aqui, o Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, que tem, inclusive, uma entrevista muito bacana que o pessoal pode acompanhar aí no Ilustre Podcast, eu falando com o Flávio de Souza a respeito desse livro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que primeiro, eu ser grato para as pessoas que vêm aqui, independente de elas serem famosas ou não, e pensar sempre, como é que eu posso ajudar as pessoas? Muito bem. Porque você está interessado em pessoas, Fernando. Eu acredito nisso, sabe? Por exemplo, eu vou citar uma entrevista recente aqui que eu gostei muito que você fez. Tipo, você vai entrevistar um músico, mas você não vai entrevistar por exemplo, o cara da música caipira, você não vai chamar o Leonardo. Eu tenho certeza que se você chamasse o Leonardo, a sua abordagem seria diferente, mas enfim. Você chamou o Paçoca. Paçoca com 2 S's, né? É isso aí. Que eu conheço. Só que eu sou muito interessado nos nomes que... Eu não vou chamar de segundo time, que é uma baita injustiça dizer. Mas assim, não tem os superstars e tem o pessoal que é o chão de fábrica, vamos dizer assim, falando bem toscamente, sabe? Tem os grandes estrelas, mas tem também os caras de meio de campo. Não é todo mundo que é Ivete Sangalo, ou Leonardo, ou Marília Mendonça, né? Então, tem as pessoas que têm um público médio, vamos colocar assim, e que são igualmente interessantes. A trajetória do Paçoca, que você mostrou que ele se sentiu à vontade para expor. Eu não sabia, por exemplo, que ele foi casado com a Vânia Bastos. A Vânia Bastos, uma grande cantora, que se tornou uma cantora de MPB, mas ela fez parte de um conjunto de vanguarda do Arrigo Barnabé.
Então é muito isso, né? Você se interessa por pessoas. É que eu acho que tem uma questão também, Érico, que é o seguinte: tem muita gente que faz grandes coisas e às vezes a gente não fica sabendo. Porque não sai na mídia, isso não dá evidência, isso não dá clique, isso não dá audiência, isso não dá ibope. E são pessoas que construíram a nossa história ou a história de algum segmento, como, por exemplo, música caipira, igual você trouxe a questão do Paçoca, né? Ou, por exemplo, o Cassiano Ricardo, que eu trouxe aqui para falar sobre o programa Enigma, que fez muito sucesso no final da década de 80 aqui no Brasil, também pela TV Cultura, mas depois, por conta de outras questões no caminho da nossa vida, ele foi para outras áreas, ele sumiu da mídia como ele tinha evidência antes no Enigma. Mas ele fez uma coisa super fantástica que, se a gente não registra e a gente não conta essas histórias, isso se perde. E eu acho que o grande problema disso são essas histórias se perderem e às vezes a gente achar que está fazendo uma coisa nova, né? Então, o Enigma foi um game show de grande audiência da TV Cultura, que foi muito bacana. O Wagner Matroni contou aqui como é que foi criar esse programa e o Cassiano falou como é que era tocar esse programa, porque ele apresentava, né? E se a gente não faz esse registro, quem que vai fazer? Porque eu vejo que os grandes veículos, eles estão interessados em outras coisas. É falar da cor da cueca do Neymar, entendeu? Porque isso dá muita visibilidade e muita audiência. Só que falar da cor da cueca do Neymar, para mim, não está agregando em nada. Eu não estou acrescentando em nada. Eu não estou enriquecendo o meu repertório em nada. Isso, para mim, na minha vida, não muda nada. Mas, tristemente, é o que dá audiência aqui nos grandes veículos. O Heródoto, ele veio aqui, ele participou de um programa que eu indiquei ele para participar, chamado Você Está Contratado, né? Que é um programa com foco em recursos humanos e carreira. Um programa muito legal do segmento, para mim o melhor programa do segmento é esse. E ele falou, o Heródoto falou que todo dia de manhã, antes de entrar na Nova Brasil, ele vê os 12 maiores portais de notícia do mundo. Al Jazeera, Jerusalem Post, Washington Post, BBC de Londres, É o País, todos ele entra para ver o que esses jornais estão falando. E ele falou o seguinte, olha que curioso, nenhum desses portais, desses jornais, na primeira página, tem uma notícia de fofoca. De fulano que beijou ciclano, de que não sei o que da cirurgia de emagrecer, do procedimento do rosto de beleza, não tem. Mas você entra aqui no Brasil, mais de 50% do portal é de fofoca. Poxa, isso é um reflexo, é um espelho de como que está a nossa cultura hoje. Do que as pessoas estão preocupadas hoje. Né? As pessoas estão preocupadas mais com se fulano ou Beltrano está fazendo um procedimento estético do que de como está indo a economia do nosso país. Isso é muito triste. Então a gente precisa rever algumas coisas enquanto comunidade, em como a questão de educação, em como mídia, em como comunicadores, o que a gente está fazendo, o que a gente está registrando, o que a gente está levando para as pessoas. Né? Então, essa é a minha crítica e a minha luta, porque fazer conteúdo, que eu digo conteúdo de qualidade, ou conteúdo relevante, ou conteúdo histórico, não dá clique, não dá visibilidade. E não ter clique, não ter visibilidade, é difícil para você ter anunciantes, é difícil você monetizar canais no YouTube, no TikTok, Instagram, em qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais gratificante. É muito legal quando eu escuto alguém falar, cara, eu ouvi isso aqui no teu programa, ou li isso aqui no teu livro, e isso fez toda a diferença para mim. Isso é muito gratificante. Que bom. Como disse o Raul, cantou o Raul Seixas, numa música até menos conhecida dele, se não me engano, Não Fosse o Cabral. Dele e Cláudio Roberto, se não me engano. Falta de cultura para cuspir na estrutura. Pois é. Essa frase é ótima. E eu acho que a gente perde nosso senso crítico quando isso acontece e a gente se torna pessoas fáceis de manipular. E esse é o grande problema.
Quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente busca conversar com as pessoas, a gente aumenta o nosso senso crítico e a gente não vai ser enganado fácil. Exatamente. É uma bela dica aí, viu? Que sempre há tempo para consertar essa mancada aí do dia a dia da gente e se ilustrar um pouquinho mais, né? Como se dizia antigamente. E falando ainda das conversas com o pessoal, Fernando, ao longo da sua vida, você teve um primeiro contato aí com muita gente no dia a dia, com os alunos, nos primeiros anos aí de trabalho seu, que você foi um professorzão, né? E esse dom aí da comunicação te auxiliou, inclusive, a resgatar o seu passado. E você fez uma série de programas e podcasts com o pessoal dos programas infantis clássicos da TV Cultura dos anos 80 e mais dos anos 90 em diante, né? E isso te ajudou, inclusive, a estabelecer uma rede, ter uma rede de contatos aí, com esse pessoal aí da sua infância, né? Que fez a alegria da sua infância, os programas da TV Cultura, a ponto de você conhecer o grande criador desses programas, que é o Flávio de Souza, e até vocês fazerem juntos o livro, né? Como é que foi esse percurso de espectador a praticamente amigo? O amigo você é hoje do Flávio de Souza, né? Como que foi esse caminho? E depois do livro, ainda não vou falar de outra coisinha em seguida, que você sabe qual é. Cara, eu não sei, toda vez que eu penso essas coisas, dá até um nó na garganta que a gente fica meio emocionado, né? Mas eu juro que quando eu convido as pessoas para vir aqui, eu não convido elas com alguma expectativa. Então, quando eu conheci o Flávio aqui através do meu programa, eu não tinha uma expectativa de escrever um livro com ele. E nem com o E Heródoto, né? nem com o Heródoto, Nem com muito ninguém, menos, né? entendeu? A minha expectativa era fazer uma boa entrevista. Tanto que eu estudei bastante sobre eles para fazer uma entrevista diferente, como eu faço com todo mundo e continuo fazendo. E isso volta naquilo que eu falei, né, do interesseiro versus interessado, e a gente começa a desenvolver uma amizade para começar a desenvolver outras coisas. E para mim foi uma realização de um sonho conhecer tanta gente que acompanhou minha infância ou que fez parte da minha infância que parecia que estava junto comigo todo dia, né? E eu acho que não vai parar por aí, porque, por exemplo, essa semana eu trouxe o pessoal do Quintal da Cultura, que é um programa recente da cultura, que está há 15 anos no ar, mas que não fez parte da minha infância. Mas é muito interessante, porque aí você começa a conversar com eles e entender o programa e algumas coisas que o pessoal tentou manter o legado daqueles programas como Rá-Tim-Bum, Castelo, O Mundo da Lua, deixaram, né? Como eu também falei de outros programas mais antigos, como o Bambalalão, que também eu peguei o finalzinho dele ali, né? Na minha infância. Vi muita reprise também, que não foi tanto da minha época, mas foi muito legal falar sobre esses programas. Então, foi a realização de um sonho, mas também continua sendo, porque eu continuo ainda conhecendo muita gente bacana, muita gente legal, para falar sobre essas histórias e como que isso contribuiu, primeiro, para a educação do nosso país, como isso contribuiu com a história da nossa televisão, e contribuiu com tanta gente que é fã e leva uma memória tão bacana, tão boa, tão nostálgica, né, desses programas, e que quando assiste ou vê a abertura nos dias de hoje, até se emociona, porque lembra de um momento bom, especial, que teve na vida dessa pessoa, que está ali guardada no coraçãozinho, num cantinho, e de repente isso se desperta, ou pelo livro, ou pelas entrevistas que eu faço com esse pessoal, resgatando aí a história deles. Então isso é a realização de um sonho. Que bom. E você sabe que no lançamento do seu livro com o Flávio de Souza, falando de todos esses programas clássicos aí da TV Cultura, lá no MIS, aí em São Paulo, né? Eu estive aí, foi muito legal. O talk show que você fez com o Flávio e o Heródoto, né?
engraçado pra caramba. Muito engraçado. E eu tinha uma sensação de uma pessoa que cresceu com TV. Eu sou 10 anos mais velho que você. Então, Uhum, pra mim, claro que pra você teve também, a TV teve um impacto definitivo na sua vida. Mas uhum, pra mim teve muito mais, assim. Eu acredito que uhum, foi mais, até por conta de eu ter pego uma fase da TV dos anos 80, sabe? uhum. 80 para 90. Então, a TV era quase só o que havia de entretenimento, que se chama hoje, né? Nas horas vagas, né? E crianças têm muitas horas vagas, né? E aí a sensação que eu tive quando eu vi aquele auditório do Miss repleto com aqueles atores de programas que eu já não era da minha geração, já era adolescente quando o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Mundo da Lua surgiram, né? Mas claro que a gente acompanhava também, mas não é aquela referência de memória afetiva tão definitiva assim. Mas mesmo assim é uma belíssima lembrança, né? Aí eu vi aquele auditório com aqueles atores todos, eu pensava assim, puxa vida, essas pessoas existem de verdade, né? É muito engraçado, né? Tanto o talk show foi engraçado e a reação de torcida de futebol lá, a momentos do talk show que o Flávio falava dos programas, né? Todo aquele ambiente todo, aquela atmosfera que você proporcionou pra gente foi muito legal. Tem uma questão minha, né? Que eu nasci numa realidade de São Paulo, né? É, Em São Paulo, a gente não tinha muito, na época que eu nasci, claro, não tinha muito de brincar na rua, né? é. Já era meio perigoso, já era meio complicado, né? Então eu ficava muito dentro de casa, né? No máximo eu ia na casa dos meus amigos, passava o dia lá e tal. Então, como eu ficava muito em casa, ou na casa da minha avó quando eu era menor, ou depois em casa sozinho mesmo, quando depois que eu chegava da escola, uma das minhas companhias era a televisão. E eu gostava muito de assistir a TV Cultura, né? Então eu lembro, meu, tinha Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Cocoricó, Mundo da Lua, né? E eram tantos programas assim que foram sendo produzidos um atrás do outro, e depois passava realmente um atrás do outro. Por isso que eu falo que é como se eu sentia que aquelas pessoas fossem minhas amigas. Então, quando eu conheci, por exemplo, o Carlos Moreno, eu pensava assim que quando ele chegou aqui, eu pensei que ele ia falar: Ô Fernando, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê? Mas é que ele não me via, mas eu via ele muito, né? É. Então é estranho, porque eu sei que é um ator, eu sei que ele está representando um personagem, mas às vezes dentro da nossa cabeça é difícil a gente mudar essa chavinha aqui, né? Por isso que muita gente, quando conhece, né, uma pessoa que vê, acompanha muito pela mídia e tudo mais, as pessoas ficam assim chocadas. Às vezes tem gente que fica tremendo, fica emocionada, tem gente que chora, né? É. Porque realmente essas pessoas fazem parte do dia a dia das pessoas e elas não têm ideia de como, né? E eu vejo que muitos desses atores da TV Cultura só foram ter essa ideia anos depois, quando o pessoal ficou mais velho e começou a reconhecer eles na rua, né? Porque quando a gente às vezes é criança, às vezes não consegue muito identificar até por causa da roupa, porque você tem todo um figurino, você tem uma maquiagem e tal. E hoje eles são super reconhecidos na rua, e eles falam: caramba, a gente realmente conversou com muita gente e a gente não tinha nem ideia, né? Então isso foi muito legal. Olha, eu até vou aproveitar e contar aqui um mico público que eu paguei uns 10 anos atrás. Você falou das pessoas verem os ídolos de infância e tremerem, né? E aconteceu isso comigo já adulto e conhecendo uma cantora, um casal de cantores aí de São Paulo, que é meio alternativo, e eu sou mais da MPB. Só que eu escutei um disco de rock meio alternativo deles, um casal. Nem é o som que eu escuto tanto assim, mas é difícil, eu acho que você ter um impacto tão grande com uma obra de arte quando você é adulto, comparando com o impacto que você teve com muita coisa que você acompanhou quando era criança, né? E eu, adulto, tive impacto com esse disco que nem é.
do meu gênero que eu gosto mais, é o rock e um casal. Muito bem. Aí eles foram fazer um show no Sesc de Piracicaba. Eu fui lá autografar o meu CD, ainda tinha CD, né? Eles ainda chegaram a estrear em disco com CD ainda, né? Aí acabou o show, naqueles palcos que o Sesc tem, em muitos Sescs aí ao lado da lanchonete, né? Um espaço menor. Esperei todo mundo ir embora para falar com os dois. Quando ela desceu da escada, os dois desceram da escada, do palco, eu comecei a tremer, rapaz. E eu pensei, meu Deus, quem diria, né? Eu até todo irreverente, muitas vezes com gente que tem essa atitude de tiete, né? Eu falei, nossa, eu tô pagando a minha língua nesse exato instante, né? Aí precisei tomar água, me acalmar. E aí vem aquelas frases clichê de todo fã. Oh, eu gosto muito do seu trabalho, essas coisas. Então, a gente não escapa disso nem adulto, né? Então é Não, muito não escapa isso. porque nós somos seres humanos, né? Enquanto a É, gente for seres humanos, a gente tá sujeito a isso, não tem jeito. exatamente. Fiquei feliz de você me chamar de ser humano. Muito obrigado. Falando em seres humanos, que é o que nós mais estamos falando aqui nesse papo aqui, vamos agora para a sua faceta de criador, ô Fernando. Quando que você começou a dar aquela coceirinha de repente querer criar suas próprias histórias? Eu até vou te dar um depoimento que a gente já conversou e para os espectadores aqui do Capial, né? Eu acompanhei muito seus estudos da arte do stand-up, devorando manuais e milhões de vídeos, e acredito até indo em shows do pessoal que faz stand-up para absorver a técnica do stand-up. E depois você passou a fazer roteiros para uma série do seu coração, né? Em nova fase, que é o Mundo da Lua. E antes ainda, um pouquinho do Mundo da Lua, você começou a fazer roteiros de tirinhas, né? Que é a nossa parceria, a Tirinha Desenha Resenha, que eu desenho, e você fica na resenha, você cria as piadas, né? Então como que foi essa escalada aí rumo à criação? Você sabe que eu acho que essas coisas elas já estão nas nossas raízes, né? Só que eu acho que em algum momento a gente às vezes esquece disso ou vai para outras, a vida acaba levando a gente para outros caminhos e a gente às vezes nem sabe ou acha que tem capacidade para esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu comecei meu canal mesmo, isso lá em 2019, que eu comecei a criar, conversei com as pessoas, etc e tal, eu comecei a me abrir para as possibilidades, né? Do que eu podia fazer, do que eu não posso, o que é legal, o que não é legal, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu sou um cara que eu vou me abrindo muito para as possibilidades, né? Eu não me fecho às possibilidades e se tem um desafio novo, eu falo, putz, isso aqui pode ser legal, né? Isso aqui pode ser bacana. Claro que o start, eu acho que de muitas coisas daí veio a partir do livro dos 100 anos de rádio no Brasil, que, como eu comentei já, eu não gostava de ler. Então, quem dirá escrever? Porque eu acho que para você escrever, você tem que ler. Eu acho que o primeiro mandamento. Se você quer escrever, leia. E eu nunca gostei de ler. E veio um cara aqui uma vez no programa e ele falou assim, que ele costumava falar, né? Não é que você não gosta de ler, é que nunca te apresentaram o livro certo. Aham. E eu acho que para cada um, realmente tem um tipo de literatura que desperta mais e outras que bloqueiam mais. Então tem livro que eu começo a ler e falo, puta, não aguento isso aqui. E eu largo no meio, eu paro que eu não aguento mesmo. E tem livro que você começa a ler e de repente num dia você acabou de ler o livro. E poxa, esse é o tipo de literatura que eu preciso estar mais perto, mais próximo e assim por diante. E aí, depois que veio o livro dos 100 anos de rádio, eu achei legal aquilo lá e falei, preciso começar, vou fazer outras coisas disso, né, de escrever. E aí veio a oportunidade, quando eu conversei com você, de fazer as tirinhas, né?
É. E aí comecei a ter ideia, vamos fazer uma ideia disso, disso e aquilo, tal, e escrever, e comecei a escrever, e até agora não parei de escrever. E eu nunca me imaginei escritor de nada, nem de livro, nem de roteiro de quadrinho, nem de coisas mais relacionadas ao humor, nem de nada disso, né? E eu nem me sinto capaz de falar que eu sou humorista ou comediante, né? Que você falou que eu estudei bastante, mas eu ainda acho que eu tenho um longo caminho ainda para percorrer, para aplicar, muita coisa ainda para fazer, estou aprendendo muita coisa. E assim, eu acho que quando vem uma oportunidade, eu tento embarcar nela, né? E falo assim, vamos ver o que vai ser disso daqui. Como é que vai ser essa experiência? Será que eu vou gostar? Não vou gostar? Porque realmente tem coisas que eu já fiz muito no passado, mas que hoje já não fazem tão sentido para mim como já fizeram um dia, né? E hoje para mim escrever está fazendo muito sentido. Eu acho que isso sempre, igual eu falei, sempre teve na minha raiz, mas eu acho que ficou escondido e adormecido por um tempo. É curioso demais isso, né? Uma pessoa que disse que não gostava de ler já lançou. Quantos livros você tem? Uns 4 já, pelo menos, né? Não, então, lançados fisicamente mesmo, são 4. É, Mas esse aqui, que é o que você está falando agora, A Reinvenção do Rádio, ele é meu quinto livro. Que sim, antes, o meu segundo livro foi o livro de vendas, né? isso. E o livro de vendas vai sair agora em setembro, de maneira física, como a segunda edição, já com um método sobre vendas que eu criei. E isso É. é muito maluco também, porque tem muita gente que vê, Fernando, você fala de rádio, fala de podcast, fala de comunicação, e você fala dos TVs da TV Cultura, você escreveu o roteiro do Mundo da Lua, mas você fala de vendas. O que tem a ver isso? Porque, na verdade, é uma metodologia de vendas com base em comunicação que eu fiz. Então, comunicação e vendas tem tudo a ver. Quem não comunica se trumbica, como diria o Chacrinha. É. E quem não comunica, não se comunica, não vende. Então, um bom vendedor ele precisa se comunicar. Então, para a gente vender, seja lá o que for, a gente precisa se comunicar. Então, ele é um livro de comunicação, mas com foco em técnicas de vendas, né? Por isso que eu falo assim, às vezes eu vou aparecendo em umas oportunidades ou nos nichos que parecem ser desconectados, mas quando você olha mais de longe, você vê que eles têm uma conexão muito profunda. E eu acho que tem tudo a ver pelo seguinte: a gente está se vendendo o tempo todo. É isso aí. A gente se vende, nem que não seja uma venda de um produto, sei lá, você vai vender sabão em pó, sei lá, qualquer coisa. Você pode vender ideias, você pode vender argumentos, você pode vender conceitos, você pode vender tirinhas. É isso aí. E por isso que muitos projetos que você tem começaram a partir da conversa. Porque é como você falou, e se você deixar fluir uma relação, você vai descobrir afinidades e como você é uma pessoa realizadora, eu imagino que você vai atrair sempre pessoas que também realizam. Não vai ser gente que vai ficar reclamando da vida, que vai achar que o Brasil tá uma porcaria, que o mundo tá uma porcaria, que o Trump vai acabar com o mundo, essas coisas, né? É isso aí. Então, gente derrotista, gente realizadora, eu acho que a comunicação acho que funciona como um imã para as coisas boas e também para as coisas nem tanto. E no seu caso, para as coisas boas, né? E eu acho que a gente tem que ser movido. Eu, por exemplo, eu sou movido a projeto. Então, É, quando eu acabo um projeto, entreguei, eu já estou pensando no outro. isso aí. Então, você me acompanha mais, você sabe bastante, me acompanha no sentido de ser amigo e da gente conversar e trocar muita ideia. Sim. Então, eu já acabei o livro de vendas no ano passado, e no final do ano passado eu já comecei a escrever o livro Não Seja Chato, que é um livro bem-humorado, que é um livro que você acompanhou bastante, você inclusive já leu ele em primeira mão, Isso aí. para me dar os pitacos e me dar as ideias e me dar algumas orientações do que é legal, o que não é. Inclusive as ilustrações que estão no livro são feitas por você também. Então eu acho que é projeto, entendeu? Então eu acabei um, já entreguei, já estou pensando no outro, já estou fazendo outra coisa.
porque a gente é movido, eu sou movido por projetos, e eu acho que isso é legal, porque cada projeto é um desafio diferente, é um desafio novo, e que a gente aprende muita coisa com esses projetos, né? Talvez muita coisa não seja tão rentável no primeiro momento, mas, cara, o que a gente acumula de conhecimento não é brincadeira. Ah, sim. E assim, claro que a gente precisa pagar os boletos, é inevitável, né? Não tem escapatória. Mas assim, eh, eu acho que tem coisas que precisam ser feitas, sabe? Vou muito por esse sentido. E uma outra coisa também, eu queria que você falasse da experiência do mundo da Lua. Um, Uhum. um molequinho que via o mundo da Lua, de repente virou roteirista da nova fase aí do mundo da Lua, já com os personagens 33 anos depois, o público volta a acompanhar a trajetória da família Silva e Silva, né? Como é que foi essa entrada aí, primeiro como espectador e depois como roteirista da nova série, né? Muito legal. Primeiro, eu fiquei muito emocionado quando o Flávio veio fazer o convite para mim no começo do ano. Ele falou: Ó, vai entrar em contato com você uma pessoa para discutir seu contrato como roteirista na série Mundo da Lua. Eu Opa! falei: Como é que é? Você está brincando? Não, ele falou: Não é brincadeira, e se fosse brincadeira, seria uma brincadeira de muito mau gosto. Cara, e foi assim, eu já cheguei, já tava. O Flávio estava fazendo as sinopses, e aí a gente começou a fazer as sinopses, mandar para aprovação, não sei o quê, para depois desenvolver os roteiros. Foram 24 episódios. Desses 24, eu pude escrever 10 episódios. Cara, foi uma experiência assim, fantástica. Eu aprendi muita coisa com o Flávio. Sobre dramaturgia, sobre série, sobre como escrever, sobre como escrever para ator, né, na questão principalmente de televisão. Isso foi muito bacana. Cara, foi a realização, não vou nem falar que foi, porque está sendo ainda, né, uma É. realização de um sonho, mesmo fazer isso. E você está ali atrás vendo os bastidores é muito legal, porque você tem eu tenho a visão de como eu assisti quando eu era criança, então eu sempre estava preocupado ali de manter a continuação, né? Então sempre quando eu falar, não, Flávio, isso aqui não aconteceu na série em 91, aconteceu assim, 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 então tem que ter. E aí vem uma primeira correção que eu vou fazer da mídia. Todo mundo fala de reboot, remake, não é reboot, não é remake, é uma continuação. Ah, É uma continuação com os mesmos personagens 30 anos depois. O que aconteceu com aqueles personagens? Então, o Lucas Silva e Silva cresceu, ele casou, ele teve uma filha, ele virou piloto de avião. O que aconteceu com o tio Dudu? O que aconteceu com o Eduardinho, que era o filho mais novo ali, que nasceu, que termina a temporada de 91, né? Nascendo, né? O que aconteceu com o Eduardinho? O que aconteceu com a Juliana, que era irmã do Lucas Silva e Silva? Então, é uma continuação. E aí vem a minha crítica de novo, né, na mídia. A mídia não se dá o trabalho de ler as notas de assessoria e das coisas, né? Não é é. reboot, não é remake, é uma continuação. E aí é muito interessante, porque eu como estou dentro ali, estou vendo as coisas que estão acontecendo no bastidores, você via às vezes as notícias e falava assim, gente, mas isso é muito longe, distante da realidade. Isso aqui não tem nada a ver com a realidade do que realmente de fato aconteceu ou está acontecendo, né? Para você ver como está ruim o nosso jornalismo, que as pessoas não se param para ler, para prestar atenção, para conversar com as pessoas, para entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que é, o que não é, né? Então, o Mundo da Lua 2025 é uma continuação. A gente termina a temporada ali de 91 com 52 episódios, ou 51, 52 episódios, 52. E agora a gente tem uma continuação com 24 episódios com os personagens todos mais velhos e o que aconteceu depois disso. Então é nessa nova temporada que estreia agora dia 28 de junho. O pessoal, às 19 horas, pode acompanhar pelo canal aberto na TV Cultura Já ou pelo estreou, Cultura. já estreou. O nosso Já estreou, podcast né? vai Então já pro ar estreou. depois da estreia. Isso, então, ou também pode acompanhar pelo Cultura Play, que é o aplicativo de streaming da TV Cultura. Isso. Cara, ficou uma super produção, a qualidade de imagem,
a qualidade dos sonhos da Emília. A Emília, interpretada pela Sabrina, a Sabrina também uma atriz mirim fantástica, parece que ela já nasceu pronta, assim, né? E o pessoal vai ver a qualidade dos sonhos, dos efeitos visuais, efeitos especiais, a qualidade de imagem, assim, tá uma super produção. Então eu tenho um orgulho muito grande. Primeiro que eu pude trabalhar mais uma vez um projeto muito legal com um amigo meu, que é o Flávio de Souza. Eu pude aprender muita coisa e realmente tá muito legal a série. Que legal. Você falou de a série ser uma continuação, né? Uma outra continuação, mas que eu acho que no mundo da Lua tá mais atual, tá mais perceptível, dá para perceber melhor que é uma continuação. Eu faço uma comparação com o Carga Pesada da Globo, que houve nos final dos anos 70 e começo dos 80 o Carga Pesada original, lá com Pedro e Bi, os personagens lá do Fagundes e do Stênio Garcia, e 30 anos depois, 20 anos depois, não me lembro bem, nos anos 2000, houve uma nova leva de episódios do Carga Pesada, já mostrando eles 20 anos depois. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com o mundo da Lua, né? Então, é por aí o negócio, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Então, e é interessante que, assim, foi uma experiência interessante, porque quando você lê um livro, por exemplo, você cria no seu imaginário alguns cenários. Você imagina como que é aquele personagem, como que é aquele ambiente, né? Então, quando você lê a sua imagem, a imaginação viaja. Quando você está escrevendo um roteiro, você também dá uma viajada. Como eu já sabia como era a casa, o cenário, isso facilitou um pouco na criação e para escrever, porque eu já conhecia os personagens, então eu já sabia como esses personagens falavam ou não falavam, que eu assisti muito a série. Eu sabia o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido, e isso facilitou. Mas mesmo assim, quando você vê a série depois de pronta, muda às vezes algumas coisas dentro da sua cabeça. Você fala assim, putz, não era assim que eu tinha imaginado, mas ficou muito bom isso aqui. Porque você, quando você está criando e escrevendo, você também está imaginando ali os enquadramentos, as falas, como que a pessoa vai falar ou não. Então, esse antes e depois da criação, isso é muito legal também, é uma experiência muito engraçada. Você sabe que essa questão de não sair no produto final do jeito que você tinha criado no roteiro, essa sensação eu tive quando eu tive uma experiência como roteirista das sátiras da revista Média aqui no Brasil, na última fase, 2009 mais ou menos. Eu fiquei um ano lá. E eu tô acostumado a desenhar os meus próprios roteiros, né? Cartunista geralmente trabalha sozinho, né? Então, nesse caso da revista Med, eu fiz roteiros para outros desenhistas desenharem, né? Então eu tive muito essa sensação que você teve, né? Na cabeça da gente é uma coisa, desenhado, no meu caso lá da revista Med, por outros artistas era outra coisa e de fato tinha essa conclusão realmente de que ficou até melhor do que eu tinha imaginado, né? Então, falando em roteiros, Fernando, a gente vai mostrar isso, a gente vai comentar brevemente aqui algumas das tirinhas do Desenha Resenha que a gente postou inicialmente no Instagram, no seu Instagram e no meu, né? Como posts colaborativos, né? E depois eu pincei esse material para o jornal Capial, né? Então, Danilo, vamos começar a mostrar os slides aqui com algumas tirinhas aqui da nossa parceria aqui, comigo e Fernando Vítulo, Desenha Resenha. O Desenha Resenha, explica primeiro o que é o Desenha Resenha. Cara, a ideia é a gente fazer eu falando com alguém que eu gostaria de entrevistar ou gostaria de ter entrevistado. Né? Então, no caso, essa aí foi a primeira que a gente fez, que foi com Golias, que foi um cara que eu gostaria de ter entrevistado. Gostaria porque ele já não está mais entre nós, então, obviamente, não tem como entrevistar. Mas essa seria uma pergunta que eu possivelmente faria para o Golias, se ele viesse aqui no programa, né? E aí a gente fez essa tirada aí. E tem uma coisa interessante, que o Golias, ele era primo do meu avô. Olha isso. Então não tive a oportunidade de conhecê-lo,
Mas fica aí a homenagem e a vontade que eu tinha de entrevistar, e é possível entrevistar ele pelo quadrinho, né, pelo menos. Tudo pode acontecer, já dizia o outro, né? Exatamente. Um mundo onde tudo pode acontecer. O quadrinho é esse lugar. Muito bom. Vamos para a próxima tirinha, Danilo? Essa é uma tirinha que eu particularmente gosto bastante, porque a gente tá falando simplesmente, tanto quanto Golias, eu acredito, de uma figura eterna, né? E esse a gente fez do Tom Jobim, né? E a gente fez especialmente para o aniversário de São Paulo. A gente lançou no dia 25 de janeiro, né? É. E a gente, o que seria legal a gente fazer para essa data comemorativa do dia 25 de janeiro? E a sugestão de fazer com o Tom Jobim foi sua, inclusive, e aí saiu esse quadrinho aí, que também, claro, uma pessoa que eu gostaria de ter entrevistado muito, né? Não, e é legal, né? Porque um carioca visceral, né? Como a gente fala na tirinha da Clara e da Gema, ele nasceu no mesmo dia de São Paulo. Pois é, que coincidência maluca. Muito bom. Vamos pro próximo, Danilo? Para a próxima tirinha? Já é uma tirinha que, de certa maneira, profética, viu? Conta aí, por que é profética? Isso aí foi muito louco, porque essa aí foi com o Antônio Fagundes, a gente lançou isso no aniversário dele, se eu não me engano. E a pergunta era essa, entre ser o dono do mundo e viver no mundo da Lua, porque na mesma época que ele fez o Mundo da Lua, em 91, ele também estava fazendo a novela da Globo, chamado Dono do Mundo, onde ele era um desgraçado. A festa do vinho aqui no bairro de Santana, para nós, ele era um pai de família, super gente boa, né? Que amava os filhos. Então, dois personagens muito diferentes. E depois que a gente lançou essa tirinha, eu não lembro se foi no começo do ano passado, ou no retrasado, depois eu conheci realmente o Antônio Fagundes, porque eu entrevistei ele no meu programa. Ele me ligou. Fernando, tô te ligando porque o Flávio passou seu contato para ser entrevistado aí no seu programa. Eu falei, caramba, é o Antônio Fagundes, né? Que coisa louca. E eu fui lá entrevistar ele e eu fiz essa pergunta para o Antônio Fagundes, e quem quiser ver o que ele respondeu vai ter que assistir a entrevista no meu programa. É isso aí. Gancho perfeito, muito bom. Vamos para a última tirinha da série aqui, Danilo. Outra tirinha que tem a ver aí com seus recentes passos aí no audiovisual. Esse, na verdade, foi um spoiler, né? Isso. E as pessoas não sabiam ainda que ia sair o Novo Mundo da Lua. Eu já sabia, já estava trabalhando na produção, né? E a gente lançou no começo do ano, não foi, Érico, esse aí? Acho que sim, foi começo do ano. Até eu fiquei meio cauteloso, perguntei pra você, mas será que a gente pode soltar? Não tá dando pista demais aí? Mas o Flávio também deixou e falou, e eu fiz isso, justamente isso, porque, na verdade, essa brincadeira aí, né, você chamaria para fazer o cafezinho, eu fiz com o Flávio. Na verdade, eu falei com ele anos lá atrás, porque ele já tinha me falado de uma possibilidade do Mundo da Lua acontecer. Isso em 2023 ou 2022. Eu falei, se acontecer, me contrata para fazer o cafezinho pro pessoal no camarim. Eu falei brincando, mas falei sério, porque, para mim fazer o cafezinho ia ser ótimo. E depois ele veio com essa de eu ser roteirista, né? Então, primeiro eu acho que foi uma aposta muito grande do Flávio, um risco que ele correu, porque eu nunca tinha roteirizado nada, ainda mais dramaturgia. É claro que ele tinha um pouco de noção do que eu fazia por causa do livro, a gente escreveu junto, ele sabia como eu escrevia. Mas mesmo assim, eu acho que foi um risco, uma briga que ele comprou aí, pôs o dele na reta, porque se desse ruim, ele que ia pagar o preço, né? Mas deu tudo certo, e esse foi um spoiler. Eu falei, precisamos lançar isso daí. E claro que o pessoal não se ligou na época, né? Porque não estava lançando nada ainda, mas depois veio a notícia que ia ser feito o Novo Mundo da Lua. Que bom. Nossa, o Flávio, e você vê, né, Fernando? Olha, eu considero que isso é muito coisa de índole. Acho que as pessoas percebem quem é bem intencionado, sabe? Então eu acredito que ele fez a aposta com certeza de que ia dar certo, viu?
tanto a Heródoto lá no seu primeiro programa, aí surgiu essas parcerias com livros, né? Você fazer as entrevistas com o pessoal, conhecer o Flávio, o pessoal da TV Cultura, dos programas infantis, né? Aí isso gerou livro, gerou outra parceria que foi no Mundo da Lua, né? Então é esse caminho aí que você abre com as suas próprias... você pavimenta, você constrói esse caminho e as pessoas te ajudam muito nisso, né? Então não tem como dissociar a sua índole dos resultados do que você tem feito, né? Porque você está cercado de gente boa, né? Porque você é gente boa. Não, aí não tô puxando saco, não. Parece frase de efeito pra terminar podcast, de fato mas é de coração. Não, é que você ainda não conheceu meus podres. Quando você conhecer meus podres, aí você vai ver só que eu sou um cara muito ruim, na verdade. Mas eu acho que eu tento me cercar de pessoas melhores do que eu. E isso faz com que eu aprenda muita coisa, né? E vou voltar aqui e falar de novo, porque eu acho que é pela repetição que a gente aprende. É ser o interessado e não o interesseiro. Quando você é o interessado, você vai muito mais longe do que quando você é o interesseiro. Eu acho que as pessoas interesseiras, elas acham que elas estão cortando o caminho. Então elas estão, como é que eu corto o caminho aqui para chegar lá onde eu quero? E, cara, não tem caminho fácil, entendeu? As coisas dão trabalho, as coisas são difíceis, as coisas são desafiadoras. Eu mesmo, quando o Flávio me chamou para ser roteirista no Mundo da Lua, eu fiquei pensando várias vezes, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir entregar? Então, às vezes, num dia, às vezes eu tinha que escrever 8 páginas de roteiro. Cara, era desafiador para quem nunca tinha feito roteiro na vida. E aí depois, vamos mudar isso, vamos alterar isso. E além de fazer os meus, eu ainda tinha que revisar o do Flávio. Então, quando o Flávio fazia, e quando ele escrevia, ele mandava para eu revisar. Quando eu fazia, eu mandava para ele revisar, entendeu? Então tinha essa troca assim muito bacana, onde eu aprendi muita coisa, e sei que ainda vou aprender muito mais coisas nos próximos projetos. Maravilha. Então, um recadinho aí pros invejosos e as pessoas que acham que tudo é fácil, o pessoal de plantão aí. A tosse é para dar o timing. Um aviso aí, os atalhos podem levar ao abismo. Então, vai na linha reta, não tenha pressa que você vai chegar lá. Os bem intencionados vão longe, vão longe. É isso aí, meu avô dizia, Érico, só pra gente fechar, meu avô dizia o seguinte: Fernando, devagar se vai longe. Isso. Né? Ou, como também diria meu avô, de grão em grão a galinha enche o papo. Então as coisas são devagarzinhos, mas a gente trabalhando direito, com honestidade, pensando naquilo que você tem a agregar, dá para ir muito longe. Muito bem, é isso aí. E para os interessados nas obras recentes do Fernando Vítolo, nos programas, tudo que ele anda aprontando aí profissionalmente, você pode acessar o Fernando através do @fernando.vítolo, @fernando.vítolo. Esse é o caminho, o meio pelo qual as pessoas podem te encontrar através do mundo virtual, quem sabe chegar até você no mundo real, né, Fernando? Então, já aproveito para te agradecer pelos inúmeros programas aí, podcasts que a gente tem gravado, né? Tanto eu indo no seu estúdio, né, em São Paulo, quanto você participando aqui remotamente, né? Então, acima desses projetos todos, acho que o que vale mais para mim, pelo menos, é a amizade. Então, muito obrigado pela amizade. Sem dúvida, eu acho que o que mais vale de tudo e que fica acima de qualquer projeto é a amizade que a gente conquista, que é muito legal. O que vem depois é bônus, né? Então, a amizade está em primeiro lugar. E, agora para a gente fechar, eu vou ler aqui o meu jornal Capial, que a capa aqui é desse cara aqui, muito legal também. Érico San Juan, 1 ano de humor com sotaque universal, que comemorativo de 1 ano. Vou ler aqui meu exemplar. Érico, muito obrigado pela parceria, pela amizade, pelo convite. Espero ter agregado aí no seu programa. Obrigado.
Obrigado você, Fernando. E obrigado ao ilustre público, os ilustres espectadores aqui da TV Metropolitana de Piracicaba, em mais uma edição do Capial, o podcast que também é jornal. Hoje, sábado, com Fernando Vítulo. E nas próximas semanas, nos próximos sábados, sempre às 10 horas da manhã, aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, mais cartunistas, mais artistas, mais gente que cria para o Jornal Capial, sendo entrevistados aqui pelo podcast Capial. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.